Vamos falar sobre o poder do pouco. O poder do pouco. De grão em grão, a galinha enche o papo, não é assim, né? É o poder do pouco. E Jesus, ele falou, basta uma palavra. O centurião quer dizer. Ele falou, basta uma palavra, meu servo será curado. Uma palavra. O poder do pouco. E às vezes deixamos de fazer poucas coisas e começamos a nos atrapalhar pelas pequenas coisas. Quer ver? Vamos ler a palavra de Deus aqui. Vamos ler em Provérbios 24, 3. Olha o poder do pouco. Um pouco para dormir, um pouco a dormir, um pouco a cochilar. Outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo e a tua necessidade como um homem armado. Volte lá no primeiro, por favor. Presta bem o poder que tem um pouco. Só um pouquinho. Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. Pode ir? De pouco a pouco, diz ali, ó, assim, de pouco, te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo e a tua necessidade como um homem armado. Amém? De pouco em pouco, o cara foi virando preguiçoso. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para virar. De pouco a pouco, ele foi ficando preguiçoso. Não foi de muito. Não foi de muito. Foi de pouco a pouco, ele foi virando preguiçoso. E às vezes, de pouco a pouco, você vai se afastando de Deus. Às vezes, de pouco a pouco, você vai deixando as coisas de Deus. No pouco, não no muito. O poder que tem um pouco. Nós não importamos muitas vezes, não. Você sabe que tem um rapaz que ele trabalhava no banco e ele entendeu que ninguém dava conta de 1 centavo na conta. A gente confere extrato. Quem que vai reclamar de 1 centavo, gente? O pouco. E ele trabalhando no banco, ele entendeu. Ele falou, não vou roubar muito, vou roubar pouco. E começou centavo, de mais de 40 mil contas. Quanto é que ele ficou? O poder do pouco. E basta uma palavra e o meu servo será curado, diz a Bíblia. Uma palavra, às vezes de pouca palavra, você ofende a tua família, você ofende as pessoas que estão ao seu redor. Uma palavra, não precisa duas. Por isso você precisa atentar para o pouco. E Satanás fala para você, um culto só, não tem problema. Não tem problema, um culto só. Um culto só hoje, um culto só amanhã, um culto só depois, você se torna um desviado. De pouco a pouco, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para virar de lado. Aos pouco a pouco você chega atrasado no trabalho, aos pouquinhos. Chega hoje, também chega atrasado amanhã. Depois, chega depois, de pouco a pouco, você manda ele embora. De pouco a pouco, o teu patrão manda você rodar. Aos pouquinhos. E se você também, de pouco a pouco, vai chegando 10 minutos antes, de pouco a pouco, sai 10 minutos depois. De pouco a pouco, o teu patrão vai ver. Como ele vê para te despedir, ele vai ver também para fazer você prosperar. Fazer você abundar, fazer você também crescer, amém? Mas de pouco a pouco ele vai te chamar de vagabundo. Se você, diz ali, um ladrão, vai como um ladrão armado, sobrevirar à pobreza. Pouco a pouco. Sabia, se você ler um versículo, um capítulo da Bíblia, um capítulo diário, a tua vida muda totalmente. Um capítulo só, diga aí, não, mais forte, capítulo só. É só um.
Diga essa pessoa bonita ao seu lado. É só um, só um. Aí eu te pergunto, quantos capítulos da Bíblia, do livro que te fez, você lê? Pouco a pouco você vai falando, mas olha, eu tenho fé. Tem fé em quem? Que Romanos 10:17 diz a Bíblia, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Bíblia. Ouvir a palavra de Deus. Se você não tem familiaridade, e a Bíblia, gente, não é coisa de evangélico, de crente, não. A Bíblia é coisa de quem crê em Deus, amém? Não importa a tua religião. Religião vem do verbo grego religare, quer dizer religar-se a Deus, mas só quem religa a Deus é São João, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Então, leia um capítulo só, gente. Não tenho tempo. Não tenho. Vou te indicar, provérbio tem 31 provérbios. Hoje é dia 30, leio 30. Amém? 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 Sabe o que eu estou fazendo isso? Para você ler. Amém? Bem-aventurado que lê e ouve a palavra da minha profecia, Apocalipse diz. Bem-aventurado, sabe o que é bem-aventurado? É muito feliz. Deus te quer muito feliz. E de pouquinho. Mas eu não consigo ler. Eu não consigo ler. Gente, leia, hoje dia 30, você lê o 30. Amanhã, 31, leia o 31. Antes de ler, fala, Jesus, me ensina a ler. Acabou. Amém? De pouco a pouco, você vai ler a Bíblia toda. Mas você não começa, você nunca lê. O poder, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar. Não é na questão de dinheiro, não é assim? A pessoa não vai no banco, não é? Colocar 50 reais, é muito pouco. Mas só que mês que vem, já tem 100, amém? Você não vai, 50 reais é muito pouco, mas para comer um cheeseburger, um hambúrguer, não é pouco. E daí? Se você economizasse só no cheeseburger, só nas Pizza Hut, né? Se você só economizasse ali no Mac, não é? Mas está difícil, porque você não presta atenção no pouco. Deus diz para a formiga, para a gente observar a formiga em Provérbios 6. Olha a formiga. Eles juntam, animal bem pequenininho, e vai guardando aos pouquinhos. Chega no inverno, tem abastança na vida deles. Vão guardando aos pouquinhos. Não, para que eu vou guardar 50 reais? Se você guardar o que tu tomou ou toma de cachaça, tu tá rico, amém? Amém? Se você contar as latinhas, se você contar as latinhas, você começar a guardar aos pouquinhos, guarda cada latinha, né? O Diego fez assim com cigarro, né, Diego? O Diego fez assim com cigarro, ele fumava todo dia, ele parecia um morcego fumando, e o Diego... Ou pode falar que o Inter ganhou, ele está faceiro aqui. Então você vê bem, ele começou aos pouquinhos, ele começou a guardar aos pouquinhos. Tudo que ele gastava fumando, ele começou a trabalhar em favor dele. Antes ele trabalhava contra ele, agora ele trabalha em favor dele. Você pode trabalhar em teu favor, amém? Começa com um pouquinho, aos poucos. Então, mas para que eu vou guardar? Vou guardar isso? Olha, eu ganho essa miséria mesmo. E aí torra, aos pouquinhos fica endividado. Aos pouquinhos fica arrebentado. E você, não, gente. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar. Aos pouquinhos, o poder do pouco. A pessoa foi ficando preguiçosa. Mas aos poucos, você também pode ser abençoado, amém? Aos poucos você pode prosperar. Aos poucos você pode mudar as palavras da tua boca. Amém? Porque às vezes as palavras pouquinha, que é a palavra em casa, são palavras que atiçam o inferno e libera demônios na sua vida. E você, pouquinho. Você sabe que muitas vezes tem uma palavra só que fere a pessoa, e a pessoa sai de casa, separa. Uma palavra. O poder do pouco. Porque a gente pensa, não, eu falei, e, olha bem, eu vou falar aqui para os casados. Agora para os casados. Casado, corta para mim, amém?
Preste atenção em mim agora, casados. Sabe o que acontece no casamento? No casamento, o cara xinga, ela xinga, joga a panela para lá e joga, né? E depois se acerta, não pede perdão. O pouco. E aí vai colocando aonde? Debaixo do tapete. Ele pensa que no casal não precisa pedir perdão. Não, mas a gente já se acertou. Então você peca no varejo e perdoa no atacado, né? Pecou no varejo? Peça perdão no varejo, amém? Amém? Você sabe que a mulher tem muito disso, né? A mulher disse, outro foi aonde? Eu fui no mercado. Comprar o quê? Com quem? Ela vai no varejo. Então também seja no varejo, amém? No varejo, porque não, eu falei, mas já fala, aí vai, se acerta, mas não limpa aquela sujeira. E aos pouco a pouco, você não sabe porque está se separando, não está mais gostando como gostava antes, aos pouquinhos. Se você acordar todo dia pela manhã, uma palavra só, aí essa parte é mais para os homens, e falar, eu te amo. Que lindo, né, gente? Romântico, né? Não é? Mas ela sabe que eu te amo. Ela quer ouvir? Quer ou não quer, mulherada? Quer? Vocês querem ouvir ou não querem? Não, vocês querem ou não querem? Não, vocês querem ouvir ou não querem? Está ouvindo, homens? Amanhã, seja sem vergonha, amém? Tira a vergonha e fala, pela manhã, acordou, toma coragem, que tu não faz isso há muito tempo. Entendeu? Toma coragem. Toma coragem. Não é assim, né? Toma coragem. I love you. Pronto, acabou. Já começou, amém? Aos pouquinho. Aos poucos você vai falando mais meloso. Amor, eu te amo, que bom dormir do teu lado. É isso que eu esperava todos os dias. Mas era isso ou não era? Depois que comeu a fruta, você quer jogar o caroço fora, né? Não. Tem que acordar pela manhã. Os homens da avalanche amanhã vão acordar romântico, amém? Vai ser pouquinho só, pouquinho, pode ser, eu te amo. Vai treinando, amém? Aí terça, eu te amo. Aí quando vê quarta já está um pouco melhor, amém? Pouquinha coisa. E a mulher precisa aprender a honrar o homem. Sabia? Cara, meu homem é o máximo. Tem esse curso aqui na igreja, né? Né? Vocês têm que falar, mulher, quando acordar homem, tu é o máximo. Se eu tivesse que casar, eu casaria de novo com você. Deus está falando. Amém? Mas a mulher acorda, né? Puxa vida. Coloca o cara como mínimo, né? Mulheres valorizam seu marido, amém? Tem pouco marido bom na terra. E se tem pouco, então valorize ele, comece. Acordou, machão da minha vida. Ele vai segunda-feira para o trabalho. Ele vai com tudo. Um pouquinho só. Gente, e por isso que é bom ler a Bíblia. A Bíblia ensina isso, amém? Então amanhã vai ter I love you, que as mulheres pensavam que ia ficar fora, né? O marido vai falar I love you e você vai falar o máximo, amém? Mas primeiro vai ser o marido. Primeiro é o machão, amém? E depois são as ladies, né? Amém ou não amém? Ó, eu vou colocar o anjo lá no quarto, hein? O anjo vai me falar, né? Gente, uma palavra, o poder do pouquinho.
E o inimigo sabe que é pouca coisa. Às vezes você não consegue, às vezes, tirar tudo. Mas você tem que ter um projeto de tanto para você ser abençoado, como para você largar aquilo que não funciona. Porque Deus, o que ele diz? Se tiverdes fé de um tamanho de um grão de mostarda, um pouquinho só. Se tiver fé igual a mostarda, não é? A mostarda é hortaliça, ela seria uma planta rasteira, mas ela, com a fé que ela tem, ela chega a mais de 4 metros. Pequena. Então, Deus começa com pouca coisa. Então, gente, comece a ler a Bíblia, amém? Comece a orar. Não precisa você começar a orar, eu vou orar 1 hora, eu vou orar meia. Não, ora 5 minutos, amém? Amém? E como você ora? Entra no seu quarto, fecha a porta, e o que teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Vai lá 5 minutinhos, você e Deus, gente. Você e Deus. Desliga celular. Olha, aquele minuto você e Deus, um minuto de intimidade com Deus. Pastor, 5 minutinhos? 5 minutinhos diário muda totalmente a tua vida. E por quê? Por que eu tenho que orar? Para quê? Sabe que ansiedade, preocupações precisam ser lançadas na mão de Deus. Mas se você não ora, você não coloca na mão de Deus. Então você coloca, olha, Deus, eu estou com dificuldade, eu tenho esse projeto, me ajuda, abençoa minha casa, obrigado. Você, 5 minutinhos, tem um hábito. Porque de você constantemente naquela disciplina, vai dar certo. O que os alcoólicos anônimos? Tira a questão de igreja, religião, vida espiritual. Os alcoólicos anônimos é uma instituição que ela trabalha com as pessoas dependentes ou de álcool. E você sabe que é pesquisa feita, que a pessoa fala, não, mas eu bebo o controlado. Sabe quantas pessoas, qual é a porcentagem? É 2% por aí, que consegue se controlar. 2%. Nada praticamente. Os alcoólicos anônimos, eles falam, evite o primeiro gole. Evite o pouco. Que do pouco é que vem o muito. A semente, quando é plantada, ela é pouco. Amém ou amém? A semente é pequenininha, mas quando planta, que ela começa a crescer. E assim a questão com álcool também. Não, é um copinho só. Eu sou controlado. Gente, evite o primeiro gole. Primeiro, eu falo para você, eu poderia estar bebendo muito. Porque uma das bebidas que eu mais gostava era de vinho. Mas se você ler Provérbios 20, versículo 1, diz a Bíblia, o vinho é escarnecedor. E a bebida forte, alvoroçadora, cria contenda. Onde tem vinho, tem contenda. Tem briga. Onde tem vinho, tem prostituição. Mais cedo ou mais tarde. Então, evite o primeiro gole. Para quê? Para a tua vida. Para a tua vida física. Tira espiritual. A tua vida física, a tua vida na casa. Porque vai decisões que você tomar, você com efeito de álcool. O bafômetro diz isso. O bafômetro, ele não te deixa nem com um copo. Porque ele sabe que tu perde o reflexo. Você é outra pessoa. Um pouquinho só. Um pouco de fermento. Meu querido, quer ver? Nós vamos ler isso aqui, ó. 1 Coríntios 5, 6. Cuidado com pouco. Que às vezes você está prestando atenção, mas eu não tomo tanto. Mas você está tomando. Um pouquinho hoje, um pouco amanhã, um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco hoje, um pouco amanhã. Mas eu consigo parar. Então pare. Porque vai mutilando a tua vida. Veja, não é boa a vossa vanglória? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Um pouco de fermento. O poder do pouco. Não é boa a vossa vanglória? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Um pouquinho só influencia toda
a massa. Engraçado que a massa não influencia o fermento. E o fermento um pouquinho só influencia a massa. Então que você tenha tranquilidade. O poder do pouco. E você quer ir bem na tua vida com Deus, na tua vida diária. Acorde pela manhã, se tranque. Se você é casado, antes vai falar eu te amo, né? Ali, né? Já falamos isso. Mas você vai 5 minutinhos, ore, leia a Bíblia, não importa, você vai entender. Não importa, você entende, depois fecha a Bíblia, ou desliga o celular e fala com Deus do teu jeito. Não precisa enfeitar, não precisa chamar ninguém, né? Você vai direto a Deus. Deus me ajuda, me direciona. Você faça 30 dias, a tua vida vai mudar completamente. Tem a pesquisa feita aqui, você em um culto que você vem, a tua vida, você tem mais longevidade. Amém? Amém? Por isso o capeta não quer você nos cultos. Um culto só. Um dia na casa de Deus vale mais que quanto? Mais que 1000. Um dia só. O poder do pouco. Mas a pessoa vai se afastando. Para quê? Para que ela mesma fique mal. Deus, quando Ele trabalha na palavra de Deus, Ele trabalha para a gente bem. Só que a gente às vezes não entende. Vamos ler aqui Cantares 2,15. Apanhar-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque nossas vinhas estão em flor. Você vê que Salomão ali, ele diz: apanha a raposa, mas não esqueça das raposinhas também. Não esqueça das coisas pequenas, porque as nossas vinhas estão em flor, e elas que fazem mal à vinha. As coisas pequenas que você não perdoa. Sabe, eu falei aqui, acho que foi domingo passado, sobre que eu estava escovando o dente. Não parece, mas eu escovo, né? Eu estava escovando o dente e eu escovando o dente, Deus falou comigo que depois eu passei o fio dental, escovei o dente, parecia que estava tudo legal. E quando passei o fio dental, veio alguns resíduos, algumas sujeiras. Eu já tinha escovado o dente, mas as pequenas coisas estavam ainda entre os dentes. E pequenas coisas habitam às vezes no teu coração. Pequenas coisas, rancor, ódio, você não consegue perdoar. E você pergunta por que as coisas vão mal. Vai mal. Você às vezes fala mal de outras pessoas e você diz que é normal. As pequenas coisas estão entre o teu dente. E você precisa passar o fio dental espiritual para limpar a tua vida. Quem sabe você na igreja é um e na tua casa você trata a tua esposa, o teu esposo, o teu pai, a tua mãe totalmente diferente daquilo que você é aqui. Pouco. Fio dental um pouquinho só. E você às vezes aparenta no trabalho, olha, o cara gente boa, né, trata bem todo mundo, mas em casa você não é assim. Você escova o dente, mas não passa o fio dental espiritual na tua vida. E muitas coisas embutidas no teu coração. E você diz que é normal. As pouquinhas coisas, as raposinhas, faz mal à vinha. Destruindo a tua casa, destruindo teus sonhos, destruindo os teus projetos. Porque você pensa que as pouquinhas coisas não tem problema. Ah, eu não pedi perdão, mas ele também não merecia também. A gente vai deixando aquela sujeira entre, não é? Muitas vezes o casal parece que está tudo bem na igreja, mas na casa não está bem. Não está bem. Marido grosso trata mal a mulher grossa trata mal o marido. Os filhos respondão. Os filhos não respeitam os pais, desobedientes. Pouquinhas coisas. Mas na igreja,
o pouco. E hoje Deus quer que o pouco de sujeira que está no teu coração, que está na sua mente, você coloque na mão dele. O pouquinho. Eu pensava que eu podia fazer isso. Um palavrãozinho só. Eu poderia só. Não, gente. O poder do pouco. De grão em grão, a galinha enche o papo. Então que você não seja pego de surpresa pelas pequenas armadilhas que o inimigo ele coloca, para que a gente aos pouquinhos, a gente se afaste de Deus, aos pouquinhos a gente se afaste da família, aos pouquinhos a gente vai se mutilando. Mas Deus quer que a gente aos pouquinhos vá para perto dele, amém? Aos pouquinhos a gente cresça, aos pouquinhos a gente vai para o céu, porque breve Jesus vem, amém? Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus, que ele é bom, aleluia. Então coloca no teu coração, Elias, quando ele tinha falado que não ia chover durante 3 anos e meio, Elias não menosprezou o pouco. Ele não menosprezou o pouco. O servo dele foi 7 vezes ver se tinha nuvem, e por 7 vezes, 6 vezes não tinha, e na 7ª, o servo dele falou: eu vi uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Elias conhecia o poder do pouco, e ele falou: uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, vai chover, vai ter tempestade, o poder do pouco, e choveu em Israel, e vai chover na tua casa, na tua vida, através do pouco que você liga na terra, e no céu é ligado, em nome de Jesus. Você precisa, uma pequena nuvem, vai chover, Deus é fiel. Então você não menospreze o pouco, amém? Academia é um pouco, amém? Você quer ir na academia e já sair bombado, né? Vai um dia na academia, já sai assim, né? Não, gente, é um dia, 2, 3, 4. Aí você vem na igreja, você já quer receber tudo de uma vida pregressa de 20 anos, né? Aos poucos, Deus vai te limpando, amém? Aos poucos, Deus vai te limpando. Então, valorize o pouco, que Deus, ele vai te honrar, amém? Diga para essa pessoa que está ao seu lado: o pouco é válido. Diga aí. Vamos pôr de pé, em nome de Jesus. Nós vamos voltar à oração na terça-feira, das 5 às 7. Venha um pouco só, amém? Venha um dia, depois venha 2, amém? Pastor, nunca dá. Um pouco. O inimigo sempre ele coloca objeções, ele coloca obstáculos na sua mente. Na sua mente. Porque a gente sabe que o carnaval, ele nos mostra que não falta para o brasileiro disposição, energia e nem recursos. Amém? Amém? O carnaval quebra tudo isso. Não falta energia, não falta disposição e não falta recursos. Porque a pessoa dá um jeito. Pessoas de 10 anos de idade, pessoas de 70, 80 anos, 90 anos, desfilando na Marquês Sapucaí. Eles encontram disposição, energia e recursos. E às vezes para o teu bem, para a tua casa e bem, você não tem disposição, não tem energia, muito menos recurso. Não, invista um pouco só na tua vida, e você vai ver coisas grandes e firmes que Deus vai fazer, amém? E Deus, ele quer fazer, depende de você. Ele quer fazer, mas você não se mexe um pouco. Se mexe um pouquinho só. Se mexer um pouquinho só, se você melhorar 1% por dia, hein? Vai ficar uma máquina humana, amém? E você é feito para voar. Você é feito para prosperar. Você é feito para dar certo. Mas só que você, às vezes, não acredita. Mas coloca um pouco de fé. Deus vai te honrar, amém? Fecha os teus olhos. Deixa eu orar por você. Espírito Santo de Deus, meu Pai, que esse pouco de fé que
que a tua filha e teu filho adentraram nesta noite, o Senhor vai fortalecer essa fé, vai abrir porta, vai fazer milagre, vai dar tranquilidade, vai dar paz. Portas serão abertas em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida, meu Pai. Meu Pai, o pouco, meu Pai, que teu filho tem de força, o pouco que ele tem de ânimo, que tem de fé, meu Pai, faça crescer, faça prosperar, e a casa dele, os negócios dele, a vida dele, a finança deles vai ser abençoada. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, e vamos aplaudir nosso Deus.